Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Há Bíblias, meus irmãos, que traduzem esse texto colocando a palavra outra. Ele é antes de todas as outras coisas foram criadas por meio dele. Todas as outras coisas subsistem por meio dele, acrescentou a palavra, colocarei a imagem para vocês verem 4 vezes outras nesse texto. Depois farei um vídeo melhor no canal, falando sobre primogênito, que eles querem alegar que primogênito é o primeiro filho. Explicarei que isso é uma falácia. Mas esse texto, eu quero que vocês analisem isso. Se todas as outras coisas foram criadas por meio de Jesus, ou seja, Jesus foi criado e as outras coisas foram criadas por meio dele. Como que fica? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Notem o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu já falei um pouco sobre isso. Quem tiver interesse, deixarei um comentário fixo de uma análise exegética desse verso. Mas vejam, se todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, sem Jesus, nada do que existe existiria. Então temos alguns problemas, porque sem Jesus não existiria nada. Agora, analisemos. Se as outras coisas foram criadas por meio de Jesus, temos alguns problemas, que eles dizem que Jesus é a primeira criação de Deus. Se Jesus foi a primeira criatura, o primeiro ato criador de Deus foi criar Jesus, entra aquela reflexão que já fiz aqui no canal. Quando Deus, antes de Deus criar tudo, como que Deus existia? Tinha o espaço para ele ficar ou ele era o espaço, ele preenchia todo o espaço, era um motor imóvel? E ele teve que criar o espaço. E o tempo? Ele se move no tempo, vendo o tempo como uma fita de máquina antiga, olhando Adão pecando, Jesus sendo crucificado, Jesus voltando. Ele vê o tempo como uma fita, uma linha, ou ele se move dentro do tempo? As primeiras criações de Deus, com certeza, tem que ter sido o tempo e o espaço. O espaço para se mover e o tempo. E quando ele criou a primeira coisa, automaticamente o tempo já tem que existir desde o período do começo da criação ao fim. Então, se Jesus é antes de todas as outras coisas, então Deus teve que criar o espaço, o tempo, para depois criar Jesus. Então Jesus não é antes de todas as outras coisas. Temos vários problemas com essa tradução. Farei um vídeo melhor sobre esse assunto, mas deixo essa reflexão para os irmãos, que Jesus, ele é o Criador e não a criatura. Como diz esse texto, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe foi feito por meio dele.